1 Coríntios capítulo 3, vamos começar no versículo 11. Coríntios 3, 11. Diz assim, 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Até aqui, igreja, vamos orar. Senhor, te agradeço pela tua palavra, te agradeço por mais um dia em tua casa. Nesse momento queremos ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, revela a tua palavra, que teu Espírito Santo venha nos revelar aquilo que precisamos entender. Que o Senhor seja o centro, Senhor, que a tua vontade, a tua palavra, Senhor, seja o centro nessa noite. É isso que queremos, é isso que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui um trecho, é uma carta que está sendo escrita por uma igreja, onde ele fala um pouco de obras, sobre fundamentos. E ele termina com esse versículo que eu li para vocês, versículo 16, que é bem conhecido também. Vocês não sabeis vós que vocês é templo de Deus, que você é templo do Espírito Santo. A gente fala muito isso. E você vê que nesse versículo 16, Deus está fazendo uma pergunta para a gente. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Você não sabe que você é templo de Deus? Ele faz uma pergunta. E eu ainda estou aprendendo a ser pai. Meu filho vai fazer 3 anos agora. Então eu ainda estou iniciando ainda. Estou aprendendo. Mas uma coisa que eu aprendi, que quando eu faço uma pergunta para o meu filho, que eu já sei a resposta, é que eu quero que ele pense, é que eu quero que ele medite. Não é verdade? Quem é pai, quem é mãe, sabe que é isso. Você fala, você sabe que isso é errado? Você foi naquele lugar por quê? Você sabe a resposta, mas você pergunta para ele meditar e ele entender uma lição. Então mesmo, é tipo quando Deus vai lá e Adão e Eva comem do fruto, Deus ele chega e fala assim, aonde você está, Adão? Deus ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas. Mas ele queria que Adão entendesse o lugar que ele foi parar com o pecado. E aqui Deus ele faz a mesma coisa. Ele pergunta, você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Você não sabe, não sabeis vós que você é um templo, você é a casa de Deus? E aí você tem que, como uma criança que o pai pergunta e ela precisa refletir nessa pergunta, também nós nessa noite a gente tem que parar e refletir nessa pergunta que Deus faz para a gente. Você não sabe que você é um templo? Você é um recipiente que vai guardar o Espírito Santo. Você é um lugar que Deus vai ficar ali dentro de você. Olha que maravilha. Quando a gente começa a parar e meditar nesse versículo, a gente vê o extremo valor que a gente tem.
Porque eu começo a pensar, aonde eu vou? Eu sei que Deus está em todo lugar, mas aonde eu vou? Deus, Ele está indo lá por causa que Ele está dentro de mim. A gente fala assim, nossa, se Deus mudasse esse lugar, mas a gente pensa, se eu estou nesse lugar, se eu estou nesse ambiente, o próprio Deus está, porque eu sou um templo do Espírito Santo, eu sou alguém, eu sou um lugar que Deus está habitando. Então nós devemos entender que a maior vitória, a maior força, a maior chave da vitória que você tem, está dentro de você. Aí a gente fica muitas vezes correndo para lá e para cá, procurando uma resposta da solução de 2022, e Deus está fazendo uma pergunta para você: você não sabe que dentro de você eu já estou aí dentro? E a gente fala, se Deus for comigo, mas Ele já está falando, você não sabe que eu estou dentro de você. É para a gente sair daqui de uma forma diferente, enfrentando as adversidades, problemas, de um modo diferente. Não é uma palavra assim de automotivação, acredite em você, acredite que você pode, você consegue. Não, isso aí deixa para os coaches. O que eu quero dizer para você, acredite não em você, mas acredite em quem está dentro de você. Ele sim pode fazer. Então quando você se vê no meio de uma tempestade, no meio da adversidade, você pode ver que dentro de você tem algo que tem muito valor. Canta aquela música, você tem o valor. O Espírito Santo se move em você, é dentro de mim. Já viu aquele ditado, você está se achando porque você acha que tem um rei na barriga? Agora faz sentido sim, o rei está dentro de mim, eu vou me achar, mas não porque eu sou bom, ou porque eu tenho alguma qualidade, e sim porque eu entendi essa pergunta, essa reflexão, porque o Espírito Santo, Deus, o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra, o eterno Deus, Ele está dentro de mim, e eu sou um templo, eu sou um recipiente, para a glória de Deus na minha vida. Mas a gente sabe, que no meio da nossa vida, a gente vai ter muitas tempestades. Eu não sei, ainda a gente está no começo do ano, nem começou o ano direito, mas talvez nesse ano você já enfrentou algumas tempestades. Talvez você esteja passando a tempestade. Talvez o ano novo você passou debaixo de uma tempestade. E quando eu digo tempestade, eu estou falando de problemas, situações que saem do nosso controle. E como vamos passar essa tempestade? Agora, com esse conhecimento. Se você prestou atenção no texto que eu li um pouco acima, ele vem falar um pouco sobre fundamentos. Ele fala: o único fundamento que existe para nós é Jesus Cristo. E eu vi o fundamento, o alicerce, é uma fundação de uma edificação, que ele é para receber a estrutura, uma carga, sabe, um peso, que vai manter a sua estabilidade. E se existem coisas, sabe, que nos deixa instável, é uma tempestade. Se existem coisas em situações, é um momento ruim. Pode ver que quando está tudo bem, muitas vezes a gente age, faz de algumas maneiras. Mas quando fica muito ruim, talvez a gente mude um pouco. Talvez mude o meu humor. Talvez mude a forma que eu trato a minha família. Talvez mude a forma que eu oro, que eu busco a Deus. Então a tempestade não pode nos mover mais, porque eu tenho um fundamento, e o fundamento ele é para quê? Para ter algo em cima fazendo peso, e aquilo seja estável. Eu já falei isso, no lugar que eu moro, são 7 predinhos, apartamentos, e 2 torres, 2 predinhos, ele foi feito perto de um barranco. O fundamento daqueles prédios não foi bem feito, que com a chuva
Com o tempo, começou a desmoronar, cair aquelas pedras, aquela terra, perto do prédio, e aquela rachadura começou a subir assim. E aí a Defesa Civil foi lá, foi caso de televisão, e tirou todo mundo às pressas, porque o fundamento daquele prédio não foi feito correto. E como o fundamento estava comprometido, a estrutura inteira do prédio foi comprometida. Veio as pessoas, tiveram que arrumar o fundamento, depois arrumar o prédio, depois arrumar tudo, as paredes, e aí poder morar naquele lugar de novo. Então a gente tem que entender que se o meu fundamento não está no lugar correto, se o meu fundamento está errado, tudo vai dar errado na minha vida. Se eu estou sendo uma pessoa instável, é porque o meu fundamento não é Jesus Cristo. Talvez meu fundamento possa ser uma religião, uma igreja, um amigo, um vício, algum lugar que eu me escondo, porque eu sou instável. Mas se eu tenho estabilidade na minha vida, se no meio da tempestade eu sou a mesma pessoa que no mesmo dia da bonança, é porque eu estou entendendo qual é o meu fundamento. E ainda ele começa a falar mais: existe um fundamento, e em cima desse fundamento vai as nossas obras, que vai ser ouro, vai ser pedras preciosas. Aí ele fala, pode ser feno, pode ser, sabe, muitas coisas, pode ser madeira. E o que vai revelar o que é essas obras é o fogo. Não é quando está bonitinho, é o fogo queimando essas obras. Aí se o fogo queima e essa obra permanece, é porque essa obra tem um valor. Então a gente vê que se nós queremos ser diferente e queremos ter uma vida realmente de vitórias, uma vida realmente de não só de status, de eu sou dessa religião, eu sou crente, vou na igreja, eu sou isso, e ser realmente um servo de Deus, de viver as promessas de Deus, a gente tem que mudar algumas coisas em nossas vidas. Porque muitas vezes o meu fundamento está quebrado, as minhas obras estão sendo consumidas, e eu estou vivendo uma rotina de mentira, e me enganando a mim mesmo. Deus, Ele tem coisas novas para nós, Ele tem coisas maravilhosas para nós, mas existem alguns processos que Ele não vai fazer, que eu preciso fazer. Existem algumas coisas na minha vida que Deus ele vai dar o direito de escolha para mim. E se na Bíblia existe uma pessoa instável, e eu olho às vezes para esse homem e eu me identifico, é o apóstolo Pedro. Quando a gente vê o final da carreira de Pedro, a gente fala, que homem, esse homem. Mas se a gente ver o início da vida de Pedro, se existia uma pessoa instável, era ele. E você vê que quando uma pessoa é instável, ela passa por situações que ela não precisava. Lembra daquela vez que Jesus estava falando para eles: eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou ser preso. Pedro, ele era instável. Do mesmo jeito que ele avançava, ele recuava. Do mesmo jeito que ele tinha uma coragem enorme, ele também tinha uma covardia. Jesus fala assim: eu vou ser preso, eu vou morrer, as ovelhas vão ser dispensadas, vão se dispersar. Aí Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu estou contigo até o fim, eu não largo, eu fico contigo, se precisar eu mato, eu morro, mas eu não te abandono. O primeiro passo de uma pessoa instável é aquela pessoa que não consegue ouvir a voz de Jesus. Lembra do fundamento? Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Jesus falando: Pedro, eu vou ser preso, as ovelhas vão se dispensar. E ele fala: não, Jesus, eu vou contra a sua palavra, eu acredito em quem eu sou, eu vou até o final. E ele não foi. O segundo passo, o excesso de confiança em si mesmo. Porque a gente olha as obras do mundo, a gente olha lá fora, e a gente faz uma comparação com as nossas vidas e fala: nossa, como lá é mal, como está sujo, como está pecaminoso o mundo de hoje. E a gente olha a nossa santidade
comparando com a obra do mundo. E esse é um grande erro da igreja, porque a gente quer se sentir santo comparando com aquilo que está errado. E a única comparação que a gente tem, o único que a gente vai seguir é a Cristo. Jesus é a nossa base, não o mundo lá fora. Aí esse excesso de confiança da igreja, muitas vezes, está fazendo o que está acontecendo hoje. A gente vê que princípios, coisas que a igreja vivia antes, hoje a gente não vive. Coisas que a família não tinha antes, hoje a gente tem. Problemas que filhos não tinham antes, hoje a gente tem, porque a nossa base mudou. A nossa base não é mais o evangelho, é a comparação com o mundo. E agora a gente olha isso e vive a vida que Pedro tinha. E o terceiro erro de Pedro para ser uma pessoa instável é que Jesus sai daquele lugar, vai no Getsemane e vai orar. E ele olha para Pedro, Tiago e João e fala: Pedro, Tiago e João, ora comigo, ora nesse lugar. E o que Pedro, Tiago e João fizeram? Eles dormiram. Uma pessoa instável é uma pessoa que não ora, não ouve a palavra de Jesus. E nós sabemos qual é a palavra de Jesus. Tem um excesso de confiança nele e não tem um princípio de oração. Essa pessoa vai ser uma pessoa instável. Não é uma... A gente fica pensando: eu preciso fazer algo para mudar minha vida, para me confiar em Deus. Mas são passos tão simples que muitas vezes nós não seguimos. Se eu quero um 2022 diferente, a primeira coisa, eu preciso estar nesse fundamento que é Jesus. Eu preciso estar nessa palavra que é Jesus. Então todo dia de manhã, todo dia antes, eu vou pegar essa palavra e vou falar, eu vou ouvir o que Jesus tem para falar comigo. Antes de sair da minha casa para os meus afazeres, antes de eu fazer o que eu preciso fazer durante o dia, eu vou ouvir o que Jesus precisa falar comigo. Porque a gente olha a história de Pedro e fala assim: mas Pedro também não ouviu Jesus. Mas eu saio de casa todo dia sem ouvir Jesus também. E o princípio não muda de Deus. No jardim, na origem, Deus, ele vinha todos os dias ali e falava com Adão e Eva. Então se eu der oportunidade para Deus, ele vai vir todo dia lá no meu quarto para mim também falar comigo. Eu não posso sair desse princípio. Eu não posso sair desse princípio de achar que agora está tudo bem com a gente e o mundo lá fora é todo perdido e eu estou tudo certo. E eu também não posso sair do princípio da indiferença na oração. Pedro pagou um alto preço por essa instabilidade. No mesmo momento, eu vou com Jesus. Momentos depois ele fala: eu não conheço Jesus. Eu nego Jesus, eu não estou com ele, eu não conheço eles. E ele pagou um alto preço por isso. Então eu vejo que muitas vezes os preços que eu estou pagando nessa vida, não é porque o diabo está muito furioso. Talvez o maior preço que eu paguei em 2021, talvez não seja uma armação, seja porque eu não estou sendo uma pessoa estável. Será que o maior problema que você está enfrentando há anos não é a nossa instabilidade? Como Pedro, fala ainda, se você ler o livro de Lucas, esse trecho fala que Pedro depois dali saiu e chorou a noite inteira amargosamente. Sabe, chorar a noite inteira, sabe, eu acredito que ele soluçava, que ele não tinha, sabe quando você chora não tem nem mais lágrimas para derrubar, de tanta dor. Era Pedro, tudo porque era uma pessoa instável. Mas Deus, ele quer pegar nas nossas vidas, colocar de volta no fundamento que é Ele mesmo, que é Jesus, e as nossas obras agora começaram a permanecer, porque não vai ser uma pessoa instável, que ora está firme, ora não está, ora eu quero Jesus, ora eu não quero, ora eu estou animado para a igreja, ora eu estou desanimado. Jesus, ele quer nos fortalecer, nos colocar nesse fundamento. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 5.
O segredo não está na nossa força. Tá, como eu disse na primeira pergunta, você não sabe o que você tem dentro de você? Você não sabe que você é templo do Espírito Santo? Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele vai descobrir o que ele tem dentro dele. Vai vir o Pentecoste, né? O Espírito Santo, vai ter aquela obra maravilhosa. E tempo depois, ele vai subir no templo e vai ter um coxo. Lembra da história? Que está Pedro e João subindo ali no templo. O coxo levanta a mão e fala: me dá uma esmola. Pedro olha para eles e agora ele não é um cara estável. Ele não duvida que Jesus vai curar. Ele é firme agora, porque o Espírito Santo está dentro dele. Ele pega a mão daquele homem e fala assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou. O que está dentro de mim eu vou dar para você. Levanta e anda. E aquele homem saiu andando. Ele era um homem estável, Pedro, não tinha dúvida na vida de Pedro. Mas você vai ver que no capítulo 4, no versículo 5, olha o que vai acontecer. E aconteceu no dia seguinte desse milagre que eu contei para vocês, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João, o Alexandre, e todos aqueles que havia linhagem dos sumos sacerdotes. E pondo Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em que nome vocês fizeram isso? Olha que lindo o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, vós anciões de Israel, viste que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo que ele foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, do qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, o qual devemos ser salvos. E aí ele vai continuando a história, fala assim: Pedro e João, sem letras, sem conhecimento, começaram a falar com ousadia, e a elite de Israel, os homens mais poderosos, mais entendidos, mais inteligentes, mais capacitados, começaram a olhar para Pedro e João e falou: esses homens são diferentes. E Pedro fala: eu sou diferente mesmo, mas não é porque eu tenho algum talento, é porque eu sei quem está dentro de mim, o Espírito Santo está dentro de mim. E agora eu tenho um fundamento, uma pedra de esquina, eu tenho um refúgio, um lugar que eu estou edificado, uma fundação, um alicerce, que é Jesus Cristo. Eu não sou instável. Quando precisou do milagre, eu orei e curou, porque eu não sou instável. Quando prendeu Pedro, veio um monte de gente acusar: por que você fez isso? Ele também não mudou, porque agora ele era um homem estável, no fundamento de Cristo. Não era mais um momento bom, porque na hora que houve imagine como foi aquele culto, aquele milagre, foi muita alegria. Eles estavam alegres e firmes em Jesus, mas quando prenderam ele no dia seguinte, eles continuaram alegres, continuaram servindo a Deus, falando a palavra de Deus da mesma maneira. O ambiente e a situação, a tempestade momentânea, não mudava mais quem era Pedro e João. Eles continuavam firmes. Então nessa noite, é uma palavra, de reflexão. E eu faço a pergunta de novo: vocês não sabem, não sabeis vós, que você é templo do Espírito Santo? Você não sabe que o próprio Deus, Ele está dentro de você? Não tem motivo mais para mim ficar aí com medo da circunstância.
Eu não posso, eu não posso ficar com medo mais desse 2022. Mas está falando, vai acontecer, o desemprego, eu não sei, eu não controlo o que vai acontecer. Como Pedro não controlava, Caifás, Alexandre, os escribas não controlava, mas ele ficava firme, porque ele estava nessa pedra, nesse fundamento que é Jesus. Existem coisas que não dá para mudar, existem situações que a gente não vai mudar e a gente vai ter que passar. Deus, ele poderia enviar um anjo, como ele enviou outras vezes, e libertar Pedro e João daquela cadeia. Deus fez isso em outra hora. Ele podia, mas eles tiveram que passar. Mas a questão não é mais se eu vou ou não passar, se eu passar pelas águas, eu não me afundo, eu não me afogo. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimo. Se eu tiver que passar por esse problema, eu vou passar, porque eu tenho esse fundamento que é Jesus. A minha preocupação não é mais se o problema vai vir ou não vir, se eu vou passar ou não vou pelo fogo, pela água. A minha preocupação é agora só estar no fundamento que é Jesus. O resto ele vai fazer para mim, o resto ele vai controlar para mim, o resto é ele que tem o controle das nossas vidas. Mudar a nossa visão, porque a nossa visão é evitar o problema. Agora, minha visão em 2022 é não sair desse fundamento jamais. Seja no problema, ou seja no melhor dia da minha vida, eu vou ficar no fundamento que é Jesus Cristo. Se vir o fogo, se vir o que for, eu vou continuar firme, porque eu sei em quem eu tenho crido. O 2022 tem que ser diferente nas nossas vidas. Nós devemos agir de forma diferente. Não é possível, com todo o conhecimento que o Senhor tem nos revelado, com esse amor que Deus tem nos falado e nos ensinado, a gente ainda fica com uma criança chorando nos cantos. Sabe, hoje meu filho ele acordou, minha esposa não estava em casa, aí ele deu uma volta ali pela casa, ele olhou, e ele deitou e começou, sabe aquele choro que não é nem choro, é uma manha. Aí ficou lá, aí eu deixei ele lá, ali, eu fui trabalhar, fui fazer minhas coisas. Uma hora ele cansou e veio. Sabe, está na hora da gente falar assim, eu estou cansado, e ficar, essa situação, e ir para o Pai, que Ele vai cuidar de mim. Eu não posso mais ficar aí lamentando, chorando. Eu não sei o que está para vir nesse ano. Eu não sei, a gente não tem o controle sobre o tempo, sobre a situação, sobre o que vai acontecer. Mas uma coisa que eu tenho controle sobre a minha vida é onde eu vou estar edificado. E isso eu não abro mão de estar edificado nessa rocha que é Jesus Cristo. Que a gente saia daqui pessoas, sabe, homens e mulheres estável. Não é mais instável, que fica balançando e corrói, racha por causa que houve um desabamento de pedra. É pessoa que está chovendo, está tempestade, eu estou firme com Jesus, a minha casa não cai. Está o melhor dia, um sol lindo, eu estou firme com Jesus, porque o meu fundamento é Cristo, e isso não muda.